Meus amados irmãos, nós iremos estudar nessa manhã, dar continuidade ao estudo que o pastor preparou, durante esse mês, que é o mês da reforma, não é o mês das crianças. Alguns conhecem, é o mês da criança, não, o mês da reforma. Na semana passada, o pastor Jefté já deu aula, sobre o sola escritura. Nós iremos estudar nesta manhã um outro sola, no caso, solos Christus. Nós iremos ver a importância deste tema para a nossa vida. Para isso, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Texto bastante conhecido pelos nossos irmãos. Primeira Timóteo 2, 5, 6. Vamos ler todos juntos? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. Queria convidar o nosso irmão Wellington para fazer a oração. Senhor nosso Deus, obrigado por estar aqui todos juntos na tua casa. Esse momento é muito importante, Deus, a qual vamos aprender mais sobre a tua palavra, mais sobre a pessoa do Senhor Jesus. Essa é uma dica que o Senhor guia o alvo, Deus, que vai trazer esse estudo, que nós possamos ser ricamente edificados e aplicar, Senhor, todo esse conhecimento das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Irmãos, antes de iniciar, queria deixar claro aqui alguns objetivos para a aula nesta manhã. Primeiro é conceituar esse termo solos Christus. O que é que significa solos Christus? Depois de a gente conceituar esse termo, apresentar os aspectos que levaram à formulação da defesa do solos Christus. Ou seja, por que é que essa ideia de solos Christus foi importante ali no contexto da reforma? E ao mesmo tempo que eu vou apresentar isso no contexto da reforma, eu irei apresentar a atualidade da importância do termo solos Christus para os dias de hoje. Por que é que nós estamos então aqui estudando algo que aconteceu há mais ou menos 500 anos atrás? Qual a significância disso para os nossos dias? Então, conceituar solos Christus, mostrar o seu contexto imediato, quando ele surgiu ali na época da reforma, mas também mostrar a importância disso para os nossos dias hoje. Então, os solos Christus, há mais de 500 anos atrás, havia um monge agostiniano que vivia angustiado. Angustiado por quê? Porque ele queria procurar a salvação, ele queria alcançar a salvação. Ele estava lá em contato com a palavra de Deus, ele dava aula nas universidades sobre a palavra de Deus, ele pregava sobre a palavra de Deus, mas no coração dele havia ainda uma incerteza se ele havia sido salvo ou não. E aí ele procurava por todos os meios ter essa certeza da salvação, mas ele procurava como? Ele procurava através de obras, ele procurava se martirizando, colocando jejuns que colocavam o seu corpo em estado de indefesa. Ele jejuava por vários dias e ficava fraco, mas ainda assim, com tantas coisas, ele se considerava insuficiente para ser salvo. Ele sabia que tudo aquilo que ele fazia não era suficiente para lhe dar a certeza de salvação. É por isso que ele entrou em crise.
aquilo que ele ensinava, aquilo que ele praticava, não era aquilo que a palavra de Deus demonstrava. E ele não tinha essa certeza da salvação. Então, nessa tempestade em que este monge agostiniano vivia, ele percebeu uma coisa, ao se deparar com o texto bíblico. No momento em que Deus iluminou a mente dele, ele percebeu que a salvação, ela só é possível em Cristo Jesus. E fora dele, ou melhor, além dele, não há salvação. Acontece então que a prática da igreja desse monge na época não dizia isso. Era contrário disso. A igreja não dizia que a salvação estava somente em Cristo. Então, o que é que ele poderia fazer mais uma vez? É que esse monge, então, elabora 95 teses, que são conhecidas por nós hoje, e coloca ali na porta daquele castelo, a fim de debater sobre aquelas 95 teses. E ele, então, dá início a uma reação jamais vista na história da igreja. Inicia-se, então, a reforma protestante. O nome deste monge é Lutero, Martinho Lutero. Nós vimos então Sola Escritura, no domingo passado, e neste domingo nós iremos ver Solos Cristo e como esse tema afeta a nossa vida nos dias de hoje. Solos Cristo não é algo que deve ser esquecido por nós, mas pelo contrário, merece toda a nossa atenção. Pelo contrário, Por quê? Por que nós devemos dar essa atenção ao invés de esquecer? Porque nós vivemos dias em que a divindade de Cristo ela é negada. As pessoas dizem que só existiu um Jesus histórico, um Jesus da fé. Não, na verdade ele não era Deus. E isso tem entrado nas igrejas, irmão, de forma assim, sorrateira, mas tem entrado. Nós vivemos dias em que a obra de Cristo ela é rejeitada. Aquele sacrifício de Cristo Jesus que nós lemos aqui durante a liturgia em Hebreus, mostrando que ele morreu apenas uma vez para a remissão dos nossos pecados, isso tem sido rejeitado. As igrejas hoje têm colocado algo a mais na obra de Cristo. Nós vivemos dias em que a autoridade de Cristo ela é questionada. Cristo talvez não seja o dono da igreja, o cabeça da igreja. Há outras pessoas que são cabeça. Na verdade, há uma outra pessoa que é o cabeça da igreja. Por isso, mais do que nunca, nós devemos ter claro em nossa mente esse conceito de solos Cristo, que significa nada mais, nada menos do que somente Cristo. Mas o que quer dizer esse somente Cristo? Somente Cristo o quê? Somente Cristo faz o quê? Então, eu dividi essa aula em 4 coisas que dizem a respeito que somente Cristo é. Somente Cristo é. A primeira coisa que somente Cristo é mediador. Somente Cristo é mediador. E isso nos remete ao texto que nós lemos, na verdade, no início da aula, 1 Timóteo 2:5, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, esse texto, ele não tem nenhuma dificuldade manuscritológica, ele não tem nenhuma dificuldade exegética, ele não tem nenhum problema textual. O texto é bastante claro até no seu original. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há nada a questionar aqui nesse texto. Mas, infelizmente, nem toda pessoa que se diz cristão acredita nisso. Na época da Reforma, já havia na igreja romana uma prática comum, que era o quê? De oração aos mortos. As pessoas oravam aos mortos, pedindo que os mortos, de alguma maneira, intercedessem
a Deus pela vida. Então imagine aqui, o Kelvin tem um parente que morreu há tantos anos atrás, e aí o Kelvin está passando por uma dificuldade hoje, ele, paz, eu vou orar para tal parente, porque ele já morreu e está mais próximo de Deus. E aí ele vai me socorrer, Deus vai me ouvir, porque eu estou longe, eu estou vivo, mas o meu parente que me conhece está mais próximo. Era essa a prática na igreja romana, na época da Idade Média, mas não apenas na época da Idade Média, em nossos dias também, hoje. É abertamente ensinado que deve-se orar aos mortos. E não apenas aos mortos, há uma pessoa específica que morreu e que as pessoas oram, que no caso é Maria. Vai ser melhor assim. A oração de Maria, a intercessão de Maria. E na igreja romana, Maria é conhecida como medianeira. O que quer dizer medianeira? Mediadora. Eles usam um nome assim meio diferente, que é para tentar enganar as pessoas, sendo bem sincero, mas ela é conhecida como medianeira, no caso, mediadora. Eles até entendem que Cristo como o único mediador, mas para eles isso não exclui a possibilidade de uma medianeira. Aí é uma questão assim de lógica. Como é que Cristo é o único mediador, mas isso não exclui um outro mediador? Então, o único não existe, não é? Se uma pessoa é única, não há uma possibilidade para uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Ou Cristo é o único mediador e não há outro mediador, ou Cristo não é o único mediador, e aí sim há possibilidades para outro mediador. É como então, se nós pegássemos esse texto, exclui-se essa palavra só, um só mediador, porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Mas o texto não está falando em um, o texto está falando um só, um apenas, um único. Mas veja só, para não ficar apenas nas minhas palavras assim dizer, não, ele disse que a Igreja Católica entende que Maria é uma medianeira, uma mediadora, mas ele não provou. Pois então tá ok. Eu vou trazer um texto aqui que diz respeito aos documentos da Igreja Católica Romana. Um texto que diz o seguinte: no século XIX, o termo medianeira aparece na bula papal Ineffabilis Deus, do Papa Pio IX, e em várias encíclicas sobre o Rosário do Papa Leão XIII. O Papa Pio X, utilizado o termo na encíclica Ad Diem Illum, e o Papa Bento XV introduziu uma nova festa mariana, em que ela é colocada como medianeira de todas as graças. O Papa João Paulo II, na encíclica, olha só o nome da encíclica, Redemptoris Mater, Mãe Redentora, o nome da encíclica, em português, afirma que Jesus é o mediador entre Deus e o homem, e Maria é a medianeira entre Deus e o homem. Sim, isso aqui são documentos oficiais da Igreja Romana, colocando Maria nesse status de medianeira, de mediadora, de uma espécie de auxiliadora da obra de Cristo. Inclusive, eu acredito que quem tem parente católico já deve ter ouvido a seguinte frase: pede à mãe que o filho atende. Eu vi até irmão rindo aqui, porque já ouviu, com certeza. Até apareceu num filme, né? Um filme até interessante, aquele Alto da Compadecida, que é baseado na obra de Ariano Suassuna. Porque é claro naquela obra. É muita aberração. Diga, irmão. Deus o quê? Deus, entre aspas, muitas aspas, Nossa Senhora. Vossa Senhora, a Senhora deles. Irmãos, isso eu falo, não é para ter desrespeito com a pessoa de Maria, de forma alguma. Ela foi uma mulher agraciada porque ela carregou Cristo Jesus no seu ventre.
Você lê Lucas capítulo 1, você vê a bênção de Deus sobre a vida daquela mulher. E todo o respeito nós devemos ter. Assim como por outros personagens da Bíblia. Moisés, Davi, apesar de serem homens pecadores, assim como Maria também foi uma mulher pecadora. Mas isso não quer dizer que nós devemos exaltá-la ou colocar ela nesse par de igualdade com Cristo Jesus como medianeira, como mediadora. Ela não é. E, digamos, a própria igreja romana, ela reconhece que na Bíblia, na palavra de Deus, não há em nenhum lugar um texto que coloque Maria como mediadora, medianeira. Eles reconhecem isso. Tá, então de onde eles tiraram isso? Vamos recapitular a aula passada. Sola Escritura. O sola Escritura, ele combate algumas ideias erradas. Uma delas é o que? A ideia da tradição. Então, para a Igreja Católica, essa ideia de medianeira da parte de Maria surgiu de quê? De orações feitas e foram registradas, escritas lá no 3º século. Ou seja, mais de 200 anos depois de que a palavra de Deus foi concluída, foi escrita. Eles pegaram orações, um fulano lá escreveu uma oração a Maria. E aí, pronto, na prática comum, não, pois vamos orar a Maria. E aí isso foi levado até hoje. Não é a palavra de Deus. É a... Diga, irmão. Se é tradição, isso aí vai ficar para todo. Vai gravar o que for. Isso. Exatamente. E qual é o padrão de escolha de uma tradição? Porque certamente tinham outras tradições lá. Algumas outras ideias equivocadas. Por que elas não foram consideradas? Foram consideradas apenas essa? Não faz sentido, então, essa questão da tradição, de basear uma doutrina apenas nessa tradição em documentos que estão além da palavra de Deus. Então, é isso. Eles colocam Maria como uma medianeira, como uma mediadora, mas não apenas Maria. Há um outro personagem que nós iremos ver também um pouco mais à frente dele, que é o próprio Papa. O Papa é colocado como um mediador. O termo, então, vocês já ouviram o termo sumo pontífice. Sumo pontífice. O Papa é conhecido como sumo pontífice. Significa o quê? Pontífice. Ele vem do latim, que é pontífice, que faz a ponte, ou seja, aquele que faz a ponte. No romanismo, então, o Papa é aquele que faz a ponte entre Deus, entre os homens e Deus. É como se Maria fizesse a ponte de Deus aos homens e o Papa dos homens a Deus. Nós temos aqui, irmão, uma flagrante usurpação das funções de Cristo. Cristo é quem faz a ponte entre Deus e os homens e Deus. A Bíblia é clara em ensinar que Jesus é o único pontífice. É o único que faz a ponte. Então não há a questão de Maria, não há a questão de Papa. Jesus é o único que faz a ponte entre nós e Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu vou pedir agora uma sequência de leituras para ficar bastante claro isso. A palavra de Deus é clara em dizer isso. Pedir para o nosso irmão Fábio ler João 14, 6. Vou pedir para o irmão Zenildo ler 1 Timóteo 2, 5. Pedir para o irmão Ademar abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14. O irmão Isaí e Neemias abrir em Hebreus 8, 6. A irmã Nayara abrir em Hebreus 9, 15. A irmã Giza abrir em Hebreus 12, 24. Rapaz, foi tanta leitura, né? Acredito que foi Hebreus 4, 14. Ninguém ficou com 4, 14, né? É o senhor mesmo. Os outros irmãos podem acompanhar a leitura. Você vai ouvir isso.
Cristo Jesus é a única ponte, o único mediador, o único caminho. Não é não, irmão Fábio? Lê aí. 6. O único caminho, a única verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Olha, não tem atalho, não tem outra rota lá do Google que vai fazer perder. É uma única rota, é Jesus. Irmão Zenildo? Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O texto que nós lemos para iniciar a nossa aula nesta manhã, para iniciar esse tópico, nós lemos de novo para fixar. Ele é um só mediador, Cristo Jesus. Irmão Ademar. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como antes do sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes da nossa confissão. Ou seja, Cristo Jesus é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Não tem outro sumo sacerdote. O texto de Hebreus 9 não fala de um outro sumo sacerdote. Nós iremos, inclusive, ler em instantes. Apenas de Cristo Jesus, Filho de Deus. Continuação. Acho que irmão Neemias. Hebreus 2:6. Agora foi feito pelo obter de Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída por base em superiores progressos. Olha só, Cristo Jesus é o mediador de uma superior aliança. Ele é o único mediador. Irmã Nayara? Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, tendo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Olha só, Cristo Jesus ele é um mediador porque ele derramou seu sangue. Não teve outra pessoa que derramou sangue para a remissão dos nossos pecados. Nem valeria a pena, porque é uma pessoa pecadora. Cristo Jesus é varão perfeito, sem pecado, sem mácula. Isso que significa sem mácula, ou seja, sem pecado. Irmã Gisa? Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ou seja, só confirmando, Jesus, o mediador, ele é conhecido como o mediador, não é um mediador. Ele é um dos mediadores. Cristo Jesus é o mediador da nova aliança. Não tem uma outra aliança. E apenas abrindo aqui um parênteses, já que nós estamos em Hebreus, né? Hebreus 9, nós lemos no final, dizendo o seguinte. Já que a gente está se referindo à igreja romana, mostrar a sua inconsistência, diz assim o versículo 26 do capítulo 9. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Perdão, vou ler do versículo 24, que aí dá a ideia toda. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Aí o versículo 26 que eu li. Esse texto aqui está falando o quê? Que Cristo, o sacrifício de Cristo, não foi como o do sumo sacerdote, que continuamente tinha que entrar, no Santo dos Santos oferecendo sacrifício. Ele fez isso apenas uma vez. Sabe por que isso é importante? Porque lá na Eucaristia, na igreja romana, a ideia que a igreja tem, quando as pessoas tomam parte ali da hóstia e do vinho, é que Cristo está morrendo mais uma vez ali. Então há essa ideia de que Cristo está sendo, cada vez que a Eucaristia está sendo servida, cada vez Cristo está sendo sacrificado.
Mas o texto aqui é claro que Cristo não se sacrifica várias vezes, apenas uma vez. Aí eu vou fechar o parênteses. Então os textos que nós lemos são claros. Cristo é o único mediador. E isso é obrigatório porque Ele é Deus. Ele consegue ser o único mediador porque Ele é único. Não há outro Deus como Cristo Jesus. Não há outro pelo qual o sangue fosse suficiente para nos redimir. O texto lá em Salmo 110, quando vai falar do rei, ele só fala de um rei, é Cristo Jesus. Ele não fala de outro rei, de uma outra pessoa. Ele anuncia a vinda de Cristo. A promessa feita por Deus lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, de que viria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele está falando ali de Cristo Jesus. Não está falando de outro descendente, não. Houveram figuras que prefiguravam Cristo, mas elas não eram aquilo real. Apenas Cristo Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente e que é o nosso mediador. E irmãos, isso é bastante importante, porque como nós iremos ver também logo mais à frente, na verdade eu vou apresentar porque está associado com essa ideia de mediador. Que Cristo Jesus, somente Cristo é mediador e somente Cristo é sumo sacerdote que intercede pela igreja. Nós vimos aqui o texto em Hebreus e já está claro para nós que Cristo, somente Cristo, é o sumo sacerdote que intercede pela igreja. Como eu falei, há a ideia de que o Papa é o sumo pontífice, ou seja, é o supremo mediador entre Deus e os homens. Mas isso não tem amparo nas Escrituras. Esta ideia de intercessão que o Papa tem é uma consequência da ideia de que ele é um vigário de Cristo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, Papa como um vigário, uma espécie de continuador, uma espécie de substituto de Cristo. Mas a palavra de Deus não diz que havia esse substituto de Cristo da parte dos homens, mas havia sim um substituto. Lá em João capítulo 14, Deus fala que vai enviar um outro consolador. É o Espírito Santo, um outro da mesma natureza que ele. É o Espírito Santo de Cristo. Não foi Pedro, não foram os apóstolos, foi o próprio Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, essa ideia então errada de que há um outro sumo sacerdote, e como também há um outro mediador, nos remete a alguns problemas nos dias de hoje. E com certeza alguns irmãos enfrentaram, já viram isso, que é o quê? Culto a personalidades. A gente pensa que apenas na Igreja Católica há essa ideia de um outro mediador, de um outro pontífice, né, que faz a ponte. Não. Há muitas igrejas evangélicas hoje que têm esse culto à personalidade, ou seja, são líderes de igrejas que se projetam de tal forma e com tamanha influência que ele, e não Deus, passa a ser o centro daquela comunidade. Ou seja, aquela comunidade ali, dita cristã, dita de evangélicos, elas praticamente se reúnem ali para adorar aquele líder. Eu já ouvi até relatos de que no aniversário de determinado líder, ele coloca uma cadeira como se fosse um trono, e o povo tem que ir lá ficar dando presente para eles. E ele escolhe se aceita ou não. Se for um presente barato, ele rejeitava. Ele se coloca como o Senhor ali, como o mediador. E ele interfere, eles em suas, não vou nem dizer pregações, mas em suas palestras, né? Eles falam de tal maneira que a pessoa fica totalmente dependente dele para ser salva. Você não pode mudar de igreja, se você for, eu vou lançar uma maldição na sua vida. Aí a pessoa chega, olha, eu li na Bíblia
e está ensinando assim. Aí ele diz o quê? Não é do jeito que a Bíblia está dizendo, é do jeito que eu estou falando, e é assim. E a pessoa não pode pensar diferente. Então, hã? É a velha lavagem cerebral, e é difícil abrir os olhos. Só Cristo, só o Espírito Santo pode iluminar essa pessoa para ela entender isso. Então, além dessa questão de culto a personalidades, há também a questão do misticismo e sincretismo religioso. Ou seja, as pessoas ungem objetos, ungem casas, ungem lojas, para dizer assim, não, agora que for ungida por determinada pessoa, aí vai prosperar. Compra um carro e antes de andar no carro, leva a chave para determinada pessoa. Não, derrama o óleo aí, que eu tenho que ser abençoado antes de poder andar. Vou comprar uma casa, vou chamar fulano de tal para derramar o óleo nos 4 cantos da casa e orar pela casa. Isso tudo é consequência dessa ideia de que há um outro sumo sacerdote. Inclusive, eu não sei quem foi que me mandou um vídeo essa semana, de que na determinada dessas ditas igrejas aí, o cara estava apresentando um programa de televisão, aí chamou, aqui é o nosso fulano, o nosso sumo sacerdote. Aí eu, meu Deus, que baboseira. Saiu lá do tempo de Salomão. Exatamente, saiu lá do tempo de Salomão. De São Paulo, Salomão de São Paulo. Tempo de Salomão de São Paulo. Rapaz. Hã? Vem daí por trás, daqui. Infelizmente, isso tudo é consequência, irmão, dessa ideia de que há um outro sumo sacerdote. Por exemplo, foi expresso, né, pelo vídeo que eu falei. A pessoa se apresenta como sumo sacerdote, mas nós não temos necessidade de um outro sumo sacerdote, porque a Bíblia já diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E há uma outra ideia também, que as pessoas oram a anjos, tanto na igreja romana, como, infelizmente, em algumas igrejas hoje ditas evangélicas. As pessoas oram a anjos. Eu vou orar para anjo tal, ou anjo da guarda. Essa é a ideia de anjo da guarda. O anjo vai me guiar, vai me proteger. Tudo isso é consequência dessa ideia de que não há apenas um sumo sacerdote. Mas tudo isso, irmãos, é insignificante. Porque pela ideia de solos Cristos, nós entendemos que somente Cristo é o nosso sumo sacerdote. E ele é grande, por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Cristo morreu e ressuscitou. O texto aqui de Hebreus 9 nos diz isso. Ele morreu uma só vez, mas ele ressuscitou e virá uma segunda vez. Nenhum outro sacerdote desses aí vai fazer isso. Apenas Cristo Jesus. Cristo Jesus foi quem penetrou os céus e está à direita de Deus e intercede por nós, conforme Hebreus, conforme Romanos. Cristo Jesus, ele é a razão pela qual nós podemos ser salvos totalmente, conforme Hebreus 7, 25. Então, irmãos, Cristo Jesus, somente Cristo é nosso mediador e é o nosso sumo sacerdote supremo. E através dele os nossos pecados são perdoados. Através do seu sacrifício que nós somos declarados justos diante de Deus. Não é por conta dessas obras, desses outros sumos sacerdotes. Por conta da obra de Cristo. Então, nós vemos já que somente Cristo é mediador, somente Cristo é sumo sacerdote. Nós iremos ver agora que somente Cristo é Salvador. Somente Cristo é Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo da terra, do céu,
não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está falando do nome de quem? Do nome de Jesus. Então, já que estamos falando de salvação, somente Cristo é o nosso Salvador. Mas essa não foi a ideia lá na Idade Média, né? Infelizmente também não é a ideia que se tem comumente por aí. Na Idade Média, o ser humano, o homem, ele interferia na sua salvação. Na verdade, não apenas o homem, mas a igreja, na pessoa do Papa, interferia na salvação. Interferia como? Interferia através de um documento chamado indulgência. Indulgência é uma palavra que vem do latim, que significa o quê? Perdão para uma pena, perdão para uma falha, uma bondade. Ou seja, a igreja romana dava indulgência ou a concessão de perdão aos homens, total ou parcial. Então, havia essa prática. Inclusive, havia um homem, esqueci o nome dele, me fugiu da memória, que percorria por toda a Europa ali. Isso, rapaz, eu vou ter um historiador no nosso meio. Como é o nome? Johann Tetzel. Olha. Ele percorria toda a Europa para incentivar a venda e a compra das indulgências. Se eu não me engano, acredita que ele teve um embate com Lutero. O motivo, na verdade, de Lutero também ter ido com as 95 teses foi por conta das indulgências. A grande parte dessas 95 teses diziam respeito às indulgências. E essas indulgências eram o quê? Eram cartas de perdão concedidas pela Igreja Católica, com a anuência do Papa. Era como um cheque assinado pelo Papa. Ele assinava o cheque, aí, ó, pode vender. Aí saíam vendendo as indulgências. Olha, compre aqui, e dependendo da sua oferta, você vai já está garantido o seu perdão. É por isso que as pessoas diziam que era como se fosse uma venda de terreno no céu. Porque você estava garantindo o seu lugarzinho, né? O cara pobre estava lascado. É por isso que havia a ideia de quê? De purgatório. O cara pobre ia para o purgatório, sofrer lá as duras penas até que ele pagasse a dívida dele. E aí ele tivesse o upgrade e fosse para o céu. Saía do purgatório. E isso também era feito com a anuência do Papa. O Papa é quem tem a autoridade de tirar a pessoa do purgatório. Era isso. Então, quanto maior o valor investido, mais é a chance da pessoa escapar do purgatório. É por isso, então, que havia também a prática de indulgência para as pessoas mortas. Rapaz, eu tenho que comprar agora a indulgência para o fulano de tal, meu pai, que ele já morreu e ele não teve tempo de comprar. Aí eu comprava. À medida que, tinha até essa ideia, à medida que a moeda tocasse lá o fundo do saco, a alma ia sendo libertada. Essa era a ideia das indulgências. E a implicação disso, logicamente, é o quê? Que o Papa interferia na salvação. Não bastava a obra de Cristo na cruz. Havia uma outra pessoa que interferia na salvação. Você ouviu falar? Consequentemente, eles não tinham acesso às Escrituras. Era leitura em latim, a missa, nem às vezes os paróquios, né, os padres sabiam latim, eles apenas repetiam algumas coisas. Então a pessoa não tinha acesso à leitura. Tratando conta do Lutero, né, que sabia foi escrita na língua do povo, porque ela não estava acessível na linguagem do povo. Né? Exatamente. Então, ele também apontava que a Bíblia tinha que ser acessível para a população. Ela tinha que ser acessível às pessoas. É por isso a importância do solo e escritura. Nós temos que ter acesso às escrituras. E veja só, acredito que o pastor falou isso na semana passada. Não é a gente ter acesso à escritura e ter uma livre interpretação. Não é livre interpretação, é livre acesso, é diferente. A interpretação ela não é livre, porque
Interpretação, eu posso pegar aqui, ler uma coisa e interpretar de maneira equivocada. Mas não é isso. Conhecer. A gente viu isso na prática, então, na Idade Média. Mas veja só, esse absurdo de indulgência, né? Eu falei aqui da Idade Média, que havia essa prática, aí pode ser que os irmãos pensem, isso foi só na Idade Média. Aí você está equivocado. Infelizmente, não foi só na Idade Média. Eu tive acesso a uma entrevista recente de padres, né? Falando sobre as indulgências. Veja só o que eles falaram. As indulgências são uma maneira de lembrar aos fiéis a importância da penitência. A boa notícia é que não as vendemos mais. Acrescentou. A ideia da indulgência perdeu força justamente com muitas outras coisas na igreja, disse o bispo de Março. Aí, abre aspas novamente para falar dele. As indulgências, mas nunca foi abandonada. Estava sempre ali. Queremos só que as pessoas retornem às ideias que conheciam do passado. Ou seja, ainda assim, a prática das indulgências. Talvez não com essa questão de documento escrito pelo Papa. Mas por que vocês acham que a pessoa vai se confessar ao padre? E aí o padre diz o quê? Vá rezar 3 terços, não sei quantos, Maria, um monte de coisa, Pai Nosso. Tem a porta da misericórdia também. A porta da misericórdia. Você passa ali, você vê A sua penitência? Seu perdão. Você consegue o seu perdão, né? Pois é. E continua cobrando, Paulo. E continua cobrando, que tratamento lá é pago, missa lá é paga, igreja, outra coisa, e continua cobrando. Aqui foi ele querendo aliviar, né, a coisa do lado deles, mas há essa questão ainda. Então, todas essas práticas é com o fim, inclusive, bem que o senhor falou, é com o fim de garantir a salvação, porque os sacramentos na Igreja Católica é isso. É para que você pratique-os e consiga a sua salvação. O casamento é um sacramento para eles, a Eucaristia, a missa. Então, tudo isso faz parte dessa questão de garantir a salvação. Mas veja só, nós devemos ser sinceros também. Alguns domingos atrás eu falei sobre a questão do legalismo e do antinomianismo. E querendo ou não, o legalismo é uma prática de garantir a salvação. A pessoa se prende às obras da lei para garantir a salvação. E, olhando para o nosso cenário hoje, há outras práticas de indulgências. Por exemplo, o trízimo. Que o espertinho, né, de determinada seita, disse que a pessoa tem que pagar o trízimo, não o dízimo. É o trízimo que é para cada pessoa da Trindade. Cada. Rapaz, misericórdia. É um absurdo isso. E as pessoas estão lá. Irmãos, eu não canso de falar com a Luciana. Todo domingo que a gente passa, quando vem à igreja, a gente vê aquele local ali lotado. Porque as pessoas querem garantir a salvação, as pessoas querem ser salvas, mas elas não estão fazendo pelo caminho correto, pelo caminho das Escrituras. Estão buscando a fonte errada, estão sinceramente erradas. São sinceras, mas sinceramente erradas. Então tudo isso fere a ideia de solos Cristo, de que somente Cristo é o nosso Salvador, somente Cristo é a nossa salvação. Só Ele pode salvar o homem das suas transgressões. Então nenhuma penitência que você submeta ao seu corpo, como Lutero inclusive fazia, achando que poderia ganhar salvação, nenhum documento assinado por outra pessoa, nenhum valor que você deposite no gasofilácio, nada disso vai garantir a salvação. Tudo isso é insuficiente. A única pessoa que pode garantir a nossa salvação é Cristo Jesus. Nós não ajudamos na reconciliação com Deus. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, só Cristo nos reconcilia com Deus. Não há indulgência, não há papa, não há nada, irmãos. E isso deve ser o quê? Um alívio para o nosso coração. A nossa salvação não depende de homens pecadores, não depende das nossas obras. Misericórdia de nós se dependesse das nossas obras. Mas depende de quem? Solos Cristo. Somente de Cristo. A salvação depende não de nós, mas somente de Cristo. E isso foi o que os reformadores defenderam. Eles queriam que o povo tivesse acesso às Escrituras para conhecer que somente em Cristo havia salvação. Somente Cristo é o mediador, somente Cristo é o sumo sacerdote. E somente Cristo é o cabeça da igreja. É o quarto ponto, para finalizarmos a aula nesta manhã. Efésios capítulo 1, versículo 22. Todas essas outras doutrinas que nós vimos, Efésios 1, 22. Essas outras doutrinas, somente Cristo é o Salvador, somente Cristo é o mediador, somente Cristo é o sumo sacerdote, desembocam nisso. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Por quê? Eu vou mudar a fala. Por que as pessoas acreditam que o Papa é o mediador? Por que as pessoas que o Papa é o sumo sacerdote? Por que as pessoas acreditam que o Papa pode conceder a salvação, interferir na salvação? Por quê? Porque as pessoas acreditam que o Papa é o cabeça da igreja. As pessoas acreditam, a Igreja Romana diz claramente nos seus documentos que o Papa é o cabeça da igreja. Isso é uma afronta a Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 22 diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Paulo está falando de Cristo, dizendo que Deus deu a Cristo todas as coisas debaixo dos seus pés e o colocou como o cabeça da igreja, a qual é o corpo. Ou seja, irmãos, é claro, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Pronto. Em Efésios, capítulo 4, vai ser dito, então, mais coisas também referente a isso, a partir do versículo 7 até o versículo 16. Vai nos chamar de quê? De corpo. E aí, versículo 15 diz: mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é quem? Cristo. De quem todo o corpo, ou seja, a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, o texto da palavra de Deus nos mostra que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, Cristo é quem governa a igreja. Cristo é quem tem poder sobre a igreja. Mas como eu falei, o entendimento romano não é assim. A ideia de que o Papa é o cabeça da igreja. E isso se dá, isso tem uma consequência. Sabe qual é? Que a igreja romana ensina que o Papa é infalível. Ou seja, o Papa não erra quando ele fala ex cathedra, ou seja, do seu poder, da sua autoridade, da sua cadeira. O Papa não erra. Essa é a doutrina da igreja romana, que tem ele como o cabeça da igreja. Por isso que ele é também considerado o vigário de Cristo. Eu falei, né? O substituto de Cristo. Veja só, eu vou ler aqui um pequeno compilado
da doutrina católica romana que fala sobre essa supremacia papal. Preste atenção, abrindo aspas. A supremacia papal é a doutrina da Igreja Católica de que o Papa, em razão do seu cargo de vigário de Cristo, como base visível e fonte de unidade, como pastor de toda a Igreja Católica, tem poder total, supremo e universal sobre toda a Igreja. Um poder que ele sempre pode exercer sem impedimento. Que, em resumo, o Papa desfruta por instituição divina de poder supremo, pleno, imediato, ou seja, sem mediação, e universal no cuidado das almas. O Papa, é claro, irmãos, o Papa é Cristo para a Igreja Romana. O Papa é Cristo. Esse vigário de Cristo, nas suas últimas consequências, vai dizer isso. O Papa é Cristo. O Papa é a pedra fundamental da Igreja. Ele é o cabeça da Igreja. Mas isso é um total erro, é uma total afronta contra Cristo e o seu poder e a sua autoridade. Não há, irmãos. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele não concede esse poder supremo, pleno, imediato a um cargo, a uma pessoa. Não tem concorrência com Deus. Ele é único. E isso afeta, inclusive, a questão do governo da igreja. Por que nós somos presbiterianos? Por que nós somos presbiterianos? Porque nós não somos episcopais. Consequentemente, né? É uma questão lógica. Nós somos isso porque não somos aquilo. Mas nós não somos episcopais. Que é o quê? Essa ideia aqui de que uma pessoa, o poder da igreja, o governo da igreja, está concentrado em uma pessoa. E está, mas na pessoa de Cristo. Não no homem, não numa figura, não no pastor do Supremo Concílio. Não está espalhado também na igreja, como os congregacionais. Está em Cristo. E há um governo na igreja presbiteriana, o governo conciliar, porque nós entendemos que é o governo correto, de acordo com a palavra de Deus, olhando lá Mateus capítulo 18, e outros textos também, lá em Êxodo, a questão de Moisés. Então nós entendemos isso, que a forma de governo da igreja, ela se dá de forma conciliar, mas isso com a anuência, não de uma autoridade terrena, mas a autoridade de Cristo. Ou seja, nós governamos a igreja, mas por quê? Porque estamos baseados na palavra de Deus, que é a forma pela qual Cristo governa a sua igreja. Nós estamos fundamentados na sua palavra. Não é o homem que vai dizer, faça isso, faça aquilo. Irmão Zenildo, você vai falar alguma coisa? Ah, sim. Ah, graças a Deus. Então, para combater isso que eu acabei de ler, para limpar, né, os nossos ouvidos dessa doutrina romana, vamos fazer aquela sequência de leitura novamente. Irmão Zenildo vai ler 1 Coríntios 3:11. Irmão Kelvin vai abrir em Efésios 1:22, é o texto que nós lemos. Irmão Abimael, Mateus 16:18. Irmão Wellington, Filipenses 2:9-11. E eu irei abrir em Apocalipse 5:9. Só um instante. Pode ler. Então nós iremos ver aqui o que a Bíblia fala a respeito de Cristo Jesus. A igreja, ela só tem um fundamento. E esse quem é? Quem é o fundamento da igreja? É Cristo Jesus. 1 Coríntios 3:11 diz: Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pronto. Nem Pedro não é. É Cristo. Cristo é o fundamento. E Cristo é a única cabeça. Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas do Deus lá em Deus. Cristo é o cabeça. Cristo também é o dono da igreja. Não há outro dono. Não é a igreja do pastor Jefté. Não é a igreja de fulano de tal. A igreja de Cristo. Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro,
sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que maravilha. Inclusive, esse é o texto que a igreja romana usa para dizer que Pedro é o fundamento. Mas aí Cristo diz o quê? É a minha igreja. Esta é a minha igreja. Deus fala sobre a confissão. A confissão de Pedro. Não é sobre Pedro. A confissão de Pedro. Cristo Jesus. Ele confessa o nome do Senhor. Filipenses 2, 9 e 11. A igreja só tem um Senhor. Amém. Só Cristo é Senhor, irmãos. Nós não dobramos nossos joelhos diante de outra figura humana, como as outras pessoas fazem. Nós só dobramos o nosso joelho e confessamos apenas que Cristo Jesus é o Senhor. Não tem como. É questão de lógica também. Como é que uma pessoa ela vai ter todos os atributos de Jesus e no final das contas essa pessoa, digamos assim, não vai ser adorada? Ela vai ser adorada consequentemente. E ela é adorada. Você vai nas casas das pessoas, tem lá a foto do Papa. Papa fulano de tal, Papa fulano de tal. Tem a oração a eles, a intercessão. Fora outras imagens. Jesus morreu para comprar com sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse 5:9, que diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então Cristo é o cabeça da igreja. Foi Ele que derramou o sangue dele para comprar esse povo, que está espalhado em toda a terra. Ninguém mais derramou sangue, irmãos. Ninguém mais pode ter essa autoridade que só cabe a Cristo Jesus. E isso é importante porque, como eu falei, há muitos líderes religiosos que se colocam como cabeça da igreja, mas não são. Líderes que ditam ao que você deve fazer, que você deve comer, que você deve vestir, que você não pode tomar nenhuma decisão se você não falar com esse líder. Tem ou não tem? Tem. Mas eles não podem fazer isso, porque quem faz isso sobre nós é Cristo. Não que eu vou sair aí agora fazendo tudo à torta à direita. Não, porque eu tenho um líder, eu tenho um cabeça. É Cristo Jesus. Eu não estou largado. E Cristo Jesus exerce a sua autoridade através da sua palavra. Então alguns fazem exigências absurdas a fim de manipular crentes fiéis, sinceros, que até querem se relacionar com Deus. Então, uma liderança cristã exerce a sua vocação, olha só. A liderança cristã, a liderança da igreja, ela exerce a sua vocação de liderança sob a autoridade de Cristo. Não é porque nós elegemos o conselho da nossa igreja e ele por si só age. Não, o conselho da igreja exerce esse governo, esse cuidado com a igreja sob a autoridade de Cristo, não de forma ex-cátedra, como o Papa. O Senhor Jesus governa a sua igreja usando a própria igreja para a glória de Deus. E ele faz isso que é através da pregação fiel da palavra de Deus e do cuidado pastoral que também seja fiel e pautado nas Escrituras. O Senhor fala conosco através da sua pregação. Quando a pregação é fiel, é Deus falando com o seu povo, Deus guiando o seu povo. Então nós temos aqui os solos Cristos. Eles nos dizem a respeito do quê? Que somente Cristo é mediador, somente Cristo é sumo sacerdote, somente Cristo é a salvação e somente Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, eu digo isso porque essa usurpação da igreja romana e dessas outras denominações que acabamos citando aqui, em nossos dias elas querem retirar o caráter do tríplice ofício de Cristo, que se desenrola através dessas quatro
itens que eu falei. Cristo é profeta, rei e sumo sacerdote. Essas igrejas, a igreja romana, no caso, mais claramente, ela usurpa isso de Cristo. Ela quer retirar essa autoridade, esse tríplice ofício de Cristo e aplicar a outra pessoa, no caso ao Papa. Mas Cristo é o único que é verdadeiro rei, verdadeiro profeta e verdadeiro sacerdote. E as Escrituras, a palavra de Deus, são claras quanto à soberania e sobre a supremacia de Cristo. E nós podemos encontrar um resumo disso na nossa confissão de fé, capítulo 8, na seção 1, que fala justamente sobre o Cristo mediador. Então, a nossa confissão de fé, capítulo 8, na seção 1, diz o seguinte: aprove Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo, para ser sua semente, e para no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Nós somos o povo de Deus. Ele é o nosso rei, nosso profeta e nosso sacerdote, nosso mediador e nosso salvador. Desde toda a eternidade, Cristo já é. Cristo é e Cristo sempre será. E Ele virá para nos, então, resgatar, para nos glorificar. Nós já estamos nessa santificação. Então, que essa esperança do retorno de Cristo inunde os nossos corações como a abertura de uma represa. E as águas penetram ali o rio. Então, que isso inunde nossos corações e nos faça viver e confiar em somente Cristo. Somente Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.